esse vídeo e falar sobre essa série, porque a minha intenção não é caçar views, é só divulgar a consciência, né? Divulgar a consciência espiritual. Então eu fiquei muito com o pé atrás de gravar esse vídeo. Só que eu achei importante porque eu vi muita correlação nessa série que eu vou falar, que vocês sabem qual é, e com a espiritualidade. Eu vi muita relação com coisas espirituais e filosóficas. Então, por isso que eu vou dar aqui a minha visão sobre a história. Não é uma interpretação exata daquilo que os autores quiseram passar, porque muitas vezes esses sentidos mais filosóficos e espirituais nem sempre são conscientes dos autores. Então, o que eu quero dizer é que os autores muitas vezes não tiveram intenção de passar essa visão ou esse significado que eu vou dar à história da série. Então, muitas vezes o escritor, o autor, ele cria uma história e que tem muito sentido espiritual, muito sentido filosófico, mas muitas vezes ele não tem consciência muito da profundidade que tem a história que ele escreveu, né? Porque os espiritualistas acreditam muito que a inspiração não é da pessoa. Ela acessa uma dimensão, vamos dizer assim, da onde vem a inspiração. Então, muitas vezes os autores acessam essa dimensão e acabam manifestando, né, em filme, em livros. Então, aqui a visão que eu vou dar é a que eu consegui enxergar, e não exatamente aquilo que os autores quiseram expressar ou mesmo mostrar, né? Então, a série, como vocês viram no título, é Stranger Things. A primeira temporada, né, dessa série, ela se baseou mais em teoria da conspiração, né? Ela falou muito do MK Ultra e de armas secretas contra a União Soviética, contra o comunismo. E se você for se aprofundar mais em tudo isso, não é uma ficção, tá? Isso daí é muito real. Existiu sim muitos experimentos com pessoas e para desenvolver sim um poder parapsíquico, né? Então isso tem um fundo de verdade, e se você for à procura, né, desses assuntos, você vai encontrar muita coisa mesmo falando. E na primeira temporada o monstro foi aquela criatura que foi uma mistura de réptil com planta carnívora, uma coisa meio estranha assim, meio alien. Então eles falaram mais sobre essas experiências científicas e a abertura de um portal dimensional. Que também, se você for investigar, existem teorias que é a coisa do CERN, aquela experiência de colisão entre partículas atômicas, né? Então muita gente fala que essa experiência acabou abrindo um portal dimensional, tá? E essa é uma das teorias do CERN. Então ficou muito assim em volta dessas teorias conspiratórias, né? A primeira temporada. Já a segunda temporada, ela se baseou mais na questão sobrenatural, que é o que eu vou falar aqui. Muita correlação às coisas espirituais e filosóficas, tá? Então, aqui eu vou começar falando que dessa vez o monstro em questão, ele é uma espécie de fumaça negra, gigantesca. E esse monstro, ele tem tentáculos. É uma espécie de polvo, ou mesmo assim uma aranha gigante com, né, as suas pernas.
Eu achei também interessante porque logo que eu vi esse monstro, eu lembrei do Lost. Não teve como, foi assim, imediato. Eu lembrei do monstro de Lost. E aí eu fui pesquisar o que eles quiseram passar. Por que assim, uma fumaça negra, né? Qual o significado daquilo? Eu achei uma explicação interessante, que falava que a fumaça representava todas as coisas baixas, os instintos humanos, né, densos, obscuros, toda a raiva, a inveja, os ciúmes, o ódio, todas as coisas ruins e negativas mesmo do humano. E eu achei que tinha sentido, sim, tinha várias coisas a ver com isso mesmo. Então, quando eu vi esse monstro do Stranger Things, eu logo relacionei com o monstro do Lost. E realmente, numa visão filosófica espiritual, essa fumaça seria uma forma de pensamento coletiva humana. Aqui eu escrevi pra colar, tá? Porque senão eu esqueço de muitos detalhes, então eu tive que escrever. Então, o que seria essa fumaça ou sombra gigante? Seria uma forma de pensamento coletiva, criada pela inconsciência ou ignorância humana. Ou seja, ela é acumulada numa dimensão astral, né? No mundo astral de baixa densidade. E os espíritas falam mesmo, né, que existe sim, eles falam umbral, mas existem outros níveis bem mais inferiores que ficam acumulados coisas bem ruins, bem densas, que se origina mesmo assim do humano, né, em relação com essas emoções negativas. Então, quando a fumaça entra no Will, que é o menino, ela passa a ter domínio sobre ele. Progressivamente, essa fumaça vai dominando a mente dele, né? E fazendo ele se esquecer de quem ele era. Isso é muito espiritual, muito filosófico, né? Porque realmente a mente coletiva, ela domina, ela controla a individualidade das pessoas, ela faz das pessoas robôs. Então você não passa mais a ser quem você é de verdade. Você passa a pensar e agir conforme a maioria, conforme a mente coletiva. Você já não é mais você. Então, você pensa que é você, mas não é. Então, assim, essa fumaça começa a dominar o menino e vai fazendo ele se esquecer de quem ele era. É tipo uma possessão. E é o que a mente coletiva faz com a gente. Ou essa forma de pensamento faz com a gente. É uma espécie de possessão mesmo. A gente perde a consciência da nossa essência, do nosso ser verdadeiro e passa a agir conforme essa forma de pensamento. Os demodogs, que são os monstros, né, seriam os instintos primitivos humanos, que estão completamente a serviço dessa mente coletiva. E essa grande mente que comanda os monstros internos de cada um. O que essa mente coletiva manda, os nossos instintos obedecem. E são esses monstros, os demodogs, né, que aparecem na série, são instintos primitivos, selvagens nossos, né. Os túneis se alastrando, apodrecendo e contaminando as árvores e as plantações, são esses tentáculos venenosos que nos fazem cegos e que dão passagem a esses instintos primitivos, que são os monstros.
Então aquele túnel que vai se alastrando e contaminando a natureza, né, faria parte dessa forma de pensamento. Através desses túneis, dessas passagens, os monstros, eles têm acesso, né? Eles conseguem subir a superfície, né? Eles vêm à superfície através dessas passagens subterrâneas, ou num sentido filosófico, um submundo, né? No nosso inconsciente, né? No submundo da mente, vamos dizer assim. Então, os túneis são os nossos pensamentos danosos que fazem a nossa natureza humana adoecer. Então, as árvores, as plantações seriam nossa natureza. Então, elas começam a se contaminar com esses pensamentos danosos, né? E quando os garotos eles vão tentar entender essa mente coletiva, o que seria o inimigo deles, eles se voltam ao jogo de RPG, né? Que tem um personagem que ele tenta dominar, né, a humanidade, tenta dominar, ele despreza completamente a humanidade, ele submete a humanidade através dessa mente coletiva, né? O inimigo seria esse, né? Então eles recorrem ao jogo para entender a mente desse monstro. E o legal é que o nome desse personagem de RPG é Devorador de Mentes. Bem sugestivo, né? Porque é isso que essa forma de pensamento coletiva faz com a gente. Ela vai devorando a nossa mente individual, a gente vai perdendo totalmente a nossa individualidade e vai sendo cada vez mais controlado, né? Controlado pela massa. É isso que vem acontecendo com o mundo. Aí voltando, assim, aí agora eu vou começar a falar sobre a Eleven, que é a heroína principal. Por que Eleven? Na numerologia, o 11 é um número que significa maestria espiritual. 11 também seria uma ponte entre uma dimensão a outra, ou seja, um portal. Então isso é importante, eles não deram o nome dela, Eleven, à toa, tá? Pode ter tido outro significado, sei lá, baseado em outras coisas, na cabala, eu não sei. Mas é que o número 11 para os espiritualistas é muito significativo mesmo. E não tem nada a ver com coisa demoníaca, coisa do mal. O sentido não é bom nem ruim, porque a maldade ou a bondade é de cada um, é de cada pessoa que vai se utilizar de algum simbolismo. Então, a gente tem que tomar cuidado com certos preconceitos que a gente acaba criando em relação a simbologias místicas, porque a simbologia em si não é ruim, ela não significa nada ruim. O que acontece é que muitas pessoas com intuitos ruins, intuitos obscuros, invertem o símbolo para transformar aquela energia negativa, tá? Como já disseram do símbolo do nazismo, né? Aquele símbolo, na verdade, era sagrado e eles inverteram, né? Muitos dizem isso. Então, em vários símbolos místicos, muitas pessoas tentam inverter a polaridade, né? Tentar potencializar a energia, só que negativa da coisa. Aí nessa temporada eles mostram de forma muito rápida mesmo, a jornada do herói. A jornada do herói, no caso da Eleven, né, que foi assim, ela passa um período sozinha,
se fortalecendo, né, como indivíduo, ela tem que sobreviver, então ela fica um tempo sozinha. Isso é muito recorrente nas histórias de heróis. Eles sempre têm um período de solidão. Eles precisam desse período de solidão para encontrarem a si mesmos, né? Então ela passa um período sozinha, se fortalecendo como indivíduo, e depois encontra um orientador que a acolhe. Porém, ela se sente sufocada e tolhida pela superproteção dele. Ela se rebela e vai atrás de suas origens. Aí é aquela hora que ela vai procurar pela mãe dela, e ela, encontrando a mãe dela, ela descobre o porquê dela ser daquele jeito, né? Do porquê dela ter aqueles poderes, de ser diferente. Então, ela começa a entender e sai à procura de seus semelhantes. É aquela historinha do patinho feio, né? Ela precisa encontrar pessoas iguais a ela. E aqui eu escrevi o seguinte: ela sai à procura dos seus semelhantes, que no caso era sua irmã de criação do laboratório. Encontrando seu semelhante, ela aprende a potencializar o seu dom. Então, serve como uma espécie de espelho. Quando você vê uma pessoa muito parecida com você, isso fortalece o seu próprio potencial. Um potencializa o dom do outro. Aquela coisa de espelho mesmo. Ela aprende a potencializar o seu dom, só que de forma duvidosa. E no caso assim, ela achou uma semelhante a ela, só que essa irmã dela, no caso, ela estava mais pro lado da sombra, né? Ela usava o poder mais para coisa negativa, de vingança. Então, serviu sim para potencializar, mas por outro lado foi uma tentação para ela cair para o lado do mal, né? Que aqui eu falo sendo tentada pelo lado negro da força. Meio Star Wars, assim, né? Um sentimento de compaixão e misericórdia surge nela, fazendo-a abandonar o poder para a vingança. Então, um instante de lucidez surge nela, né? Então essa lucidez faz ela se arrepender, faz ela retornar a quem ela é de verdade, e nisso, logo em seguida, ela sente as pessoas que ela ama passando por perigo, né? Então, ela começa a sentir as pessoas que ela ama sendo ameaçadas por aqueles monstros, que no caso, na interpretação que eu dei, seriam os instintos, né? Então, o que ela faz? Ela volta para ajudá-los. É aquela coisa mesmo de herói. O herói, ele descobre o seu poder, descobre algo muito, assim, além do comum, né? Então ele se sente na obrigação de voltar para os seus, voltar para levar, né, essa boa nova, levar essa ajuda, porque ela quer tirar as pessoas do perigo. Então isso daí é bem jornada do herói mesmo. Aí eu escrevi aqui, né, por que uma garota? Por que uma menina? E não sei se vocês repararam que em muitos e muitos filmes atuais, a protagonista ou o herói, né, em geral, eles estão colocando mulheres, estão colocando heroínas. Muito mais do que uma apologia ao feminismo,
aquele movimento feminista, o que está sendo retratado é o retorno do princípio feminino como energia espiritual. Eu não vou falar que todos os filmes estão querendo expressar isso. Muitos têm realmente uma apologia ao feminismo, tem. Só que em muitos filmes onde há muita simbologia, que é no caso do Star Wars, eles estão colocando uma heroína porque no momento atual tá retornando mesmo esse princípio feminino espiritual, que seria a volta do poder intuitivo na humanidade geral. O princípio masculino é muito representado pela razão. A razão, o intelecto, a lógica, tudo isso soa muito masculino, né? E já o princípio feminino é a intuição. É a intuição. É a consciência espiritual. Então é isso que está retornando agora com muita força. Então, alguns autores, eles têm consciência disso, né? Muitos têm conhecimento dessas coisas mais espirituais, né? Coisas mais filosóficas. Então, eles retratam isso na ficção. Não todos os filmes, não todos os livros, mas grande parte eles estão retratando isso, o princípio feminino. Eleven, ou a maestria espiritual, vence a mente sombria coletiva e os instintos cegos selvagens. Você vê que os monstros lá, eles nem têm rosto, nem têm olhos, né? São completamente cegos. E aí aqui outro detalhe. Por que o monstro não gosta de calor ou fogo? Ele não gosta porque o fogo ou a luz significa consciência. E consciência queima e elimina toda a ignorância ou egoísmo humano. Tá? Tudo que remete a fogo é luz. E a luz, ela elimina a escuridão. O calor elimina o frio, né? Então, seria consciência, a lucidez, a sabedoria. É isso, mais ou menos. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma coisa, algum detalhe, mas é essa visão que eu tive dessa segunda temporada, que para mim foi muito significativa. E eu já tinha pensado em fazer alguns vídeos falando de outros filmes, mas nessa visão espiritual e filosófica, né? De tentar fazer correlações ou analogias, né? E falar o que eu vejo, como eu interpreto, né, essas coisas. Então, é isso que eu queria falar, é esse o vídeo. Então, até o próximo. Tchau. Outra coisa que eu queria falar é que essa série, ela mexe muito comigo porque me causa, assim, uma nostalgia, né? Já que eu vivi, né, a parte da minha infância nos anos 80. Então, todo aquele cenário, aquelas músicas, elas me remetem mesmo ao meu passado, né? Porque no final dos anos 80, eu já tinha 12 anos, né? Em 89 eu tinha 12 anos. Então, assim, eu vejo muito comentário sobre essa série, só que eu percebo que as pessoas falam de nostalgia, mas muitas vezes elas nem vivenciaram mesmo a coisa dos anos 80. Porque eu mesma, eu ainda era muito nova. Eu acho que quem realmente pegou essa época pra valer, que realmente viveu mesmo, viveu na pele essa época, foram aqueles que
que viveram a adolescência, né? A fase pré-adolescente para adolescência nessa época. Esses sim sabem o que é anos 80. Eles sentem, né? Então muitas vezes eu vejo muita gente comentar, nostalgia, nostalgia, só que pessoas muito novas realmente que não mergulharam fundo no espírito da época dos anos 80. E eu, por ser muito nova, eu só entrei no espírito mesmo, na coisa, porque a minha irmã, ela já era um pouco mais velha, né? Ela já era adolescente, então ela acabou trazendo muita coisa da época, a coisa das músicas, né? A moda, aquela moda New Age super extravagante, sabe? Tudo isso eu peguei, aquela moda dark, sabe? Eu cheguei a ser dark, sabe? É muito legal isso, a gente sente, quem assiste e tem essa nostalgia é porque realmente vivenciou essa época. E assim, tem o pessoal que pegou a infância, eu acho legal também, pela questão das brincadeiras, dos brinquedos dos anos 80, eu acho muito 10. A época da Xuxa, né, e tudo mais. Mas a coisa mesmo dos anos 80 tava na música, tava nas coisas artísticas e tava na moda, aquele rock bem, assim, com aqueles temas políticos, né? Até o rock nacional eu tô falando. Então, aquilo traz, assim, uma saudades, né? Por mais que eu tenha tido uma infância, uma pré-adolescência bem difícil, muito difícil mesmo, mas não me remete aos acontecimentos tristes, mas sim à época em si. É isso que me dá saudade, né? A época, os anos 80 e o começo dos anos 90. É isso que é legal. E eu só fiz assim esse finalzinho para explicar, né, o porquê que essa série mexe tanto comigo, porque eu sou super aficionada também a músicas e bandas dos anos 80, então só para falar isso mesmo. Então até a próxima. Tchau, tchau.